Amém, amém. Mais uma vez, uma boa noite, que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com você e com a sua casa. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, Evangelho de Marcos, capítulo de número 2, nessa que é a segunda mensagem da série Em Casa. Temos refletido sobre essa realidade, sobre esse ambiente no qual vivemos de modo tão intensamente nessas últimas semanas e nesses últimos meses. Nossas casas, que esperamos que seja também não apenas o ambiente de moradia, mas nossos lares. Então, Marcos capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo 12, convido você à leitura comigo. A palavra de Deus diz assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Esses ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual. Quero te convidar a orar comigo mais uma vez. Senhor Deus, nós te pedimos que a tua palavra fale profundamente aos nossos corações, que ela penetre as nossas vidas, os nossos afetos, as nossas intenções, a nossa maneira de enxergar o mundo, a nossa maneira de enxergar o tempo que temos vivido, que a tua palavra possa nos moldar completamente, que o teu Espírito se apodere de nós, que o teu Espírito não apenas faça parte da nossa vida, mas que o teu Espírito habite em nós e tenha poder sobre nós, que ele venha sobre nós, e que esse Espírito, que não fala apenas de si mesmo, mas aponta a todos para Jesus Cristo, que nos aponte nesse momento para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé. Nós te pedimos, Deus, queremos ouvir a tua voz através da tua santa palavra. É o que oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Bom, como eu falei no último domingo, na última semana, é verdade que nesses últimos meses nós temos habitado as nossas casas muito mais. Nós temos ficado em nossas casas muito mais, seja por decretos que nos forçaram a ficar um pouco mais em casa, porque nós temos que ter em mente que não apenas as pessoas aqui de Campo Mourão e região nos acompanham, mas em outros lugares também do nosso país e fora do país. Em alguns lugares talvez você ainda esteja sob esse regime de fechamento, onde você não pode se deslocar. Seja para aqueles que fazem parte do grupo de risco e entendem que não deveriam muito sair das suas casas nesse tempo em que vivemos, sejam para aqueles que podem ou escolheram trabalhar em regime de home office, ou mesmo para aqueles que já continuam ou voltaram a trabalhar fora, mas o tempo de permanência nas suas casas, sem dúvida alguma, é maior. Uma outra coisa que nós observamos já nessa primeira semana, nessa primeira mensagem da série Em Casa, é que, com certeza, nós já experimentamos vários aspectos dessa crise, dessa pandemia. E me parece, quanto mais eu falo com pessoas, é que esse estágio é um estágio de cansaço, é um estágio de estresse, é um estágio onde a grande maioria, se não todos, tem a seguinte percepção: eu não vejo a hora desse negócio acabar. Eu não vejo a hora de a nossa vida retomar, seja o que isso signifique de fato, e nós vamos falar mais sobre isso. Mas, ao invés de olharmos para as nossas casas como uma espécie de prisão domiciliar, nós queremos ver o que o Evangelho tem a dizer sobre isso.
Como é que nós podemos ressignificar o nosso lar? E nesse primeiro domingo nós falamos sobre a casa como ambiente de adoração. Nós vimos que a adoração a Deus, ela extrapola qualquer geografia. Que é verdade que nós não estamos aqui, não estamos naquilo que normalmente nós chamamos de casa de Deus ou de templo, mas o fato de não estarmos aqui não impede em nada que nos relacionemos com um Deus que é Espírito, e que espera em nós uma adoração genuína, uma adoração verdadeira, que acontece em espírito e em verdade. E hoje eu gostaria de falar com você sobre casa a partir de uma outra ótica, a partir de uma outra ressignificação. Eu gostaria de propor a casa como ambiente de cura, olhando para a história desse homem. Primeira coisa é que o texto diz que Jesus estava em casa. Jesus estava não necessariamente na sua casa, Jesus estava em uma casa. Por quê? Porque Jesus era de Nazaré. Aqui ele está em Cafarnaum. Nazaré é mais ou menos 32 quilômetros de onde Jesus estava aqui. Então, pelo fluir do Evangelho de Marcos, quando a gente observa o capítulo de número 1, muito provavelmente a casa a qual Marcos diz que Jesus estava, e fala, ele estava em casa, quase como se ele se sentisse em casa numa casa que não é sua, é a casa de Pedro, é a casa de Simão Pedro, um dos discípulos de Jesus. Mesmo lugar onde Jesus, no capítulo 1, havia curado a sogra de Pedro. Olha só, Marcos 1, versículo 21, diz que eles foram para Cafarnaum, e assim que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Mas quando a gente avança para os versículos 29 e 30, diz que logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André, isto é, Pedro e André, Pedro e seu irmão. E o versículo 30 vai dizer que a sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Jesus cura essa mulher que está doente. Então, possivelmente, muito possivelmente, essa é a casa onde Jesus se encontra aqui. No início do capítulo 2 também. Ele saiu de lá, retornou, passados alguns dias, ele estava nessa casa. Então muita gente se reúne ali, o versículo 2 vai dizer, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. A gente começa a perceber como Marcos aqui, ele vai nos trazer um pano de fundo dessa história, e ele vai basicamente preparar o leitor, a mim e a você, para aquilo que há de acontecer aqui nessa narrativa. Ele está deixando claro que Jesus está numa casa. Ele está deixando claro que não havia mais lugar dentro dessa casa, porque ela estava lotada. Jesus estava ali, e onde Jesus estava, as multidões passavam a seguir. Não apenas não tinha lugar dentro dessa casa, mas havia pessoas na porta, ou seja, uma conclusão óbvia, a gente bloqueando a entrada, ninguém entrava, ninguém saía. Então, não tinha aqui, a ideia que Marcos está tentando trazer, é que se alguém chegasse, não tinha como se aproximar mais de Jesus. O ambiente não permitia. E aí ele diz no versículo 3, não por acaso, vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Ou seja, Marcos, de modo muito especial, logo depois de mostrar que não tinha como mais ninguém chegar perto de Jesus, ele quase que assim, por acaso ele fala, mas chegou uma turma. Quantas pessoas eram, nós não sabemos. Nós sabemos que 4 desses homens carregavam um 5º homem, um amigo, um paralítico. Vários homens chegam. A cena é dramática, existia um problema real, a paralisia desse homem. Por quê? Esse homem certamente ouviu falar que esse Jesus, que não era ainda por todos reconhecido como o Messias de Israel, como o Cristo de Deus, esse homem curava pessoas doentes. Esse homem libertava pessoas de possessão demoníaca. Esse homem falava com autoridade. Então, imagine, há um problema real, a paralisia desse 5º homem que agora ouve de um outro homem, Jesus de Nazaré. De alguma forma, esses amigos do paralítico sabiam que Jesus poderia fazer algo, senão eles não teriam carregado esse homem até lá. Mas, quem sabe, numa primeira leitura, a gente pode ser levado a pensar que, infelizmente, eles chegaram um pouco tarde. Existia entre eles e Jesus, entre eles e a possibilidade do milagre, entre eles e a possibilidade da cura dentro de uma casa, uma multidão os separando. E aí o versículo 4 vai dizer, não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e através de uma abertura no teto, baixaram a maca
em que estava deitado o paralítico. Casas, naquela época, naquela cultura, naquele tempo, elas tinham uma espécie de um terraço, um pavimento superior. E a cobertura, o que a gente chamaria de telhado, era alguma coisa formada por galhos e gravetos entrelaçados, palha, um pouco de barro. Então as casas eram cobertas daquela maneira. Então eu quero que você imagine a cena aqui. Eles literalmente subiram, porque também nessas casas tinham escadas externas que levavam até essa cobertura. Eles sobem essa escada, ninguém está interessado em ir lá em cima, porque Jesus está dentro da casa. Então ali eles encontram um espaço, eles têm uma ideia. Eles poderiam então colocar o amigo pelo telhado, mas como é que eles fazem isso? Eles começam a arrancar a cobertura da casa. Começam a arrancar galho, começam a arrancar palha. Imagina, Jesus está ali dentro da casa, quem sabe naquela sala, ele está ensinando, ele está ministrando, a casa está lotada, tem gente ao redor e daqui a pouco começa um barulho, começa uma sujeira, começa a cair coisa assim na frente de Jesus e dali a pouco, não apenas barulho, sujeira, a gente se perguntando o que está acontecendo, mestres da lei ali ao redor, gente respeitada, gente estudiosa, teólogos da época, e daqui a pouco desce uma espécie de um lençol, uma maca com um homem ali, na frente de Jesus. Imagina a cena. Dramática, um tanto grotesca. E aí o que acontece? É que, diante dessa situação inusitada, eles colocam esse homem diante de Jesus. E como nós já lemos o texto, nós sabemos o milagre ele vai acontecer. Este homem será curado, ou seria curado da sua paralisia, mas antes houve bagunça. Antes demandou intencionalidade, antes houve insistência. Sim, Jesus ele vai curar esse homem, Jesus vai ter uma conversa transformadora com esse homem, mas me parece um tanto interessante que há uma intencionalidade, há um esforço, há um empenho de quem quer se encontrar com Jesus. Não porque na salvação nós fazemos qualquer esforço, muito pelo contrário, porque Efésios capítulo 2 vai dizer que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, todavia Deus que nos amou nos deu vida. No entanto, na nossa caminhada com Deus, há momentos em que nós nos colocamos com passos de intencionalidade, com passos de insistência para ficarmos de frente com Jesus, por assim dizer. E aí o que acontece é que, vendo a fé que eles tinham, versículo 5 em diante, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. E ali o texto diz que estavam alguns mestres da lei, eles começaram a se perguntar: como assim? Ele está dizendo que seus pecados são perdoados? Isso é blasfêmia. Ele não tem direito de dizer uma coisa dessa. Finalmente esses homens chegam diante de Jesus. O que está acontecendo aqui? A expectativa era óbvia, esse homem queria andar. Bastava olhar para ele e você saberia o que ele desejava. Mas quando esse homem, que passou por obstáculos através dos seus amigos, que passou por uma multidão, que destelhou a casa em que Jesus estava, quando esse homem paralítico se coloca diante de Jesus, ao invés de lidar com a paralisia dele, ele olha para esse homem e diz: meu filho, seus pecados são perdoados. Parece algo um tanto desconexo aqui. Aparentemente esse homem só queria andar, ele só queria que algo fosse resolvido de modo muito objetivo. E eu não sei quanto a você, mas às vezes não é essa a impressão de muitos de nós. Quem sabe num momento como esse que nós temos vivido, diante das adversidades, às vezes a gente chega diante de Deus com demandas muito objetivas. Deus, eu preciso disso. Deus, eu gostaria de tal coisa. Deus, eu estou trazendo esse pedido diante de ti. Aquele homem era aparente, era visível, ele só queria andar. Era por isso que ele estava ali. E parece que, às vezes, as demandas objetivas colocadas diante de Deus nem sempre são respondidas a partir das nossas expectativas. Quem sabe você já orou por coisas que nunca se materializaram. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Não apenas essa fala de Jesus, num primeiro momento, parece desconexa, mas parece heresia. Porque quando nós vemos os mestres da lei aqui, nós podemos até ser um tanto prontos a julgar e falar: tá vendo? Os caras já estão julgando Jesus de novo. Bom, mas eles não sabiam ainda que Jesus era o Cristo.
Então nenhum homem poderia simplesmente olhar para um outro na tradição de Israel, e até hoje não se pode fazer isso, e falar, olha, eu estou perdoando os seus pecados, com uma aura de divindade. Então a indignação, a perturbação desses mestres da lei num primeiro momento é legítima. O que eles estão se perguntando é quem esse homem pensa que ele é para fazer aquilo que somente Deus pode fazer. Mas aí o versículo 8 vai dizer que Jesus percebeu. Jesus percebeu no seu espírito o que estava acontecendo. Jesus teve a percepção e a revelação não daquilo que eles estavam dizendo, daquilo que eles estavam pensando, daquilo que eles estavam refletindo no seu íntimo. E Jesus age diante disso. Ao perceber o que está acontecendo, e ao texto nos dizer isso, nós vemos algo que é muito importante, é que Jesus, por mais óbvio que seja, ele conhece os corações. E é isso que faz toda a diferença. Ele conhece os corações não apenas dos mestres da lei, mas Jesus conhece os corações também desse paralítico que está diante dele. Jesus conhece o meu coração e o seu coração, e esse é o grande ponto desse pequeno trecho aqui. Porque Jesus ele conhece todo e qualquer questionamento, Jesus conhece toda e qualquer inquietação, Jesus conhece toda a dor, toda a angústia, Jesus percebe, Jesus enxerga e Jesus responde. Jesus sabe exatamente o que passa pela sua mente e pelo seu coração nesse exato momento. E repito, em um olhar desatento diante desse texto, pode parecer que Jesus não está lidando com o problema aparente, com o problema visível, que é um problema físico. Parece que o texto está falando de uma outra coisa aqui, só que quando você conhece um pouco do contexto da tradição religiosa de Israel, por exemplo, esse trecho não nos diz se esse homem é paralítico de nascença ou se isso é fruto de algum acidente, de algum incidente. Mas para você entender o que isso significaria para esse homem, é que se essa condição fosse fruto de um acidente, a tradição religiosa olharia para ele e diria, olha, para ter acontecido assim algo grave com você é porque você cometeu um pecado complicado. Para você estar nessa condição é porque Deus te puniu de alguma maneira. Mas aí você pensa, não, mas quem sabe ele é um paralítico de nascença. Aí a coisa era mais complexa ainda. A tradição religiosa olharia para esse homem e diria, olha, então já que você nasceu assim, então os seus pais cometeram um pecado muito complicado e infelizmente a sentença recaiu sobre você. Infelizmente você está pagando as consequências de um pecado que não foi seu, mas é assim que as coisas acontecem. A verdade é que por causa dessa deficiência, esse homem não podia, segundo a lei, frequentar o templo, o qual nós falamos tão amplamente no último domingo. O templo que era o centro de adoração, o eixo gravitacional da espiritualidade judaica. O templo que era a casa de Deus. Então esse homem não podia ir adorar a Deus. Esse homem não podia entrar na casa de Deus. E não é que ele tivesse privado, para fazer uma correlação com o que a gente tem vivido, não é que ele estivesse privado de ir à casa de Deus por 4 meses. Ele estava privado de adorar a Deus no templo por boa parte, ou quem sabe, por toda a sua vida. Por anos, por décadas. Por décadas ele não podia ir até aquele lugar que no seu imaginário, conforme ele havia aprendido, era o único lugar em que ele poderia adorar a Deus e se relacionar com Deus de Israel. Imagine então o que tudo isso geraria na mente e no coração desse homem. Ou seja, ele estava pensando, Deus me puniu, Deus me abandonou, Deus não é por mim, Deus é contra mim. A revelia daquilo que o apóstolo Paulo falaria, ou escreveria na sua carta aos Romanos. Deus não é por mim, Deus é contra mim. E pode até ser que quando você ouve tudo isso, puxa vida, você pensa que absurdo. Como é que esses judeus poderiam, a partir de uma tradição equivocada, falar esse tipo de coisa para essa pessoa? Como é que alguém poderia crer que Deus é contra ele? Bom, não é tão difícil pensar assim, né? Eu não sei qual é o seu relacionamento com Deus. Quem sabe você está caminhando com Jesus já há um bom tempo.
Eu não falo apenas para não cristãos, eu falo também para cristãos, e a verdade é que, de repente, talvez você nunca tenha verbalizado isso, que Deus é contra você, que Deus não é por você, que Deus te abandonou, que sua vida não tem mais jeito. Talvez você nunca tenha verbalizado, mas quem sabe você já pensou algo muito parecido. Quando? Quando algo ruim aconteceu na sua vida e você se perguntou, como é que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Isso aconteceu quando, de repente, você, em alguma adversidade, você se sentiu injustiçado. Ou seja, é como se toda a adversidade fosse uma espécie de punição de Deus. Muitas pessoas lidam com Deus nas suas relações a partir dessa lógica, como se servir a Deus, seguir a Deus e amar a Deus fosse uma espécie de imunidade para toda dor, toda angústia e todo e qualquer sofrimento. Como se o amor de Deus se manifestasse na isenção das tribulações das nossas vidas, quando, na verdade, Jesus disse que é exatamente o contrário. Bem, cada vez que nós nos perguntamos coisas assim, é como se nós fôssemos tomados pelo imaginário e pela mentalidade religiosa que foi lançada sobre esse homem. Ele não podia ir no lugar onde todo judeu iria para se encontrar com Deus, mas ele ouviu falar que Jesus estava dentro de uma casa. Ele não podia ir no templo, mas ele podia frequentar uma casa. E imagine o que não significou, agora que você entendeu tudo isso por trás da história, imagine o que não significou para aquele homem ouvir da boca do próprio Deus encarnado, do próprio Deus Filho, do próprio Verbo que habitou entre nós, as palavras: os seus pecados estão perdoados. Porque mais do que a condição aparente desse homem, Jesus enxergava a história dele, assim como Jesus enxerga a minha história e a sua história. Ele conhecia os dilemas desse homem, assim como ele conhece os nossos dilemas, e ele enxerga as nossas dores. Mas o que Jesus está mostrando aqui, e o que Marcos está tentando nos mostrar, e a gente não pode perder isso de vista, é que a coisa mais importante nessa narrativa não é a solução dos problemas temporais. É crucial que nós compreendamos isso, porque a nossa real necessidade ela tem a ver com eternidade, com perdão de pecados, com ter a convicção de que Deus é por nós, de que Deus nos ama e de que Ele materializou esse amor na pessoa do Filho, na pessoa de Jesus. Essa é uma das grandes verdades dessa história, quem sabe a maior delas. Porque o ponto alto aqui, embora esse homem seria curado fisicamente, o ponto alto não é a cura física de um corpo caído, que está fadado à morte e à decomposição. Pense comigo sobre isso. Qualquer cura, por melhor que ela seja, e muitas vezes nós iremos orar por cura, por nós mesmos ou por aqueles que amamos, e devemos orar por cura, mas qualquer cura física é uma medida paliativa para um fim que é certo para os nossos corpos. A verdade é que a verdadeira esperança não está em uma cura física de um corpo que agora é sarado e amanhã pode morrer. A verdade é que a verdadeira esperança está na restauração espiritual de um homem com o seu Criador. Porque nem todos os problemas e nem todas as dores são solucionáveis. Nem toda a perda é reparável. Nessa jornada pastoral, sobretudo nessa última década, tendo o privilégio de pastorear Calvary Campo, eu, infelizmente, por um lado, felizmente por outro, mas infelizmente eu pude ver de perto algumas dores que são irreparáveis. Algumas perdas de coisas que simplesmente não há como superar no sentido de ter de volta. Perder pessoas, gente que a gente ama. Infelizmente, nesses últimos anos, nós tivemos que nos despedir. E eu tive que ver famílias se despedirem dos seus amados. Eu tive que passar com famílias por diagnósticos assustadores. Então, não, eu não estou propondo aqui que o texto vai dizer que todos os problemas desse lado da eternidade serão resolvidos. Seria uma ilusão para os nossos corações. Não, nem todo mundo é curado.
Nem todo mundo que contrai esse vírus, infelizmente, será curado. E nós temos visto famílias enlutadas. Mas a verdade é que, embora nem todos os problemas e dores sejam solucionáveis, e nem toda dor, nem toda perda seja reparável, é verdade que as cicatrizes que carregamos para o resto das vidas, mas a nossa esperança não está nesse breve momento entre o berço e o túmulo. A nossa esperança está na consumação da história. A nossa esperança está no fim de todas as coisas. E como uma citação que eu amo do já falecido Billy Graham, ele dizia: eu li a última página da Bíblia e eu posso garantir a vocês, no fim vai dar tudo certo. Algo tão simples, algo tão singelo, mas o fim da história é que Cristo vem e reina sobre tudo e sobre todos. É que todo mal é dissipado, é que toda a morte perde sua força. A verdade é que a palavra levanta esse questionamento: ó morte, onde está a sua força? Ó morte, onde está o aguilhão? Ou seja, Cristo, esse mesmo que está aqui, é aquele que haveria de morrer e ressuscitar. Ele venceu toda a doença, ele venceu toda a morte, não para que nós tenhamos a convicção que venceremos também qualquer enfermidade nessa vida, mas que em última instância, tudo, absolutamente tudo, para aqueles que são discípulos de Jesus, será vencido por toda a eternidade, porque é verdade que nós podemos fechar os olhos aqui nesse mundo, mas ao nós abrirmos os nossos olhos novamente, nós temos a convicção de que nós estaremos com Cristo. O grande ponto desse texto não é a cura de um paralítico. O grande ponto desse texto é a convicção de um homem que foi perdoado. De alguém que achava que Deus não era por ele. De alguém que achava que Deus havia esquecido dele. Mas de alguém que ouve da boca do próprio Deus: os seus pecados estão perdoados. Deus te ama. Muitas vezes, aconselhando pessoas, eu me deparo com situações e muitos cristãos trazem seus dilemas legítimos, mas basta um pouco de escuta, basta um pouco de percepção para entender que aquilo que as pessoas acham que é o real problema, na verdade, não era. Às vezes o problema é totalmente outro. E para usar essa linguagem assim viral de pandemia, que está muito acesa na nossa mente, não adianta você tratar os sintomas se você não tratar a doença, entendeu? Não adianta você tratar o que você sente se você não tratar a raiz. De repente, aquilo parece ser o problema no momento, e de repente, se você trouxesse hoje os seus problemas para Jesus, e eu espero que você faça, porque Jesus não está lá, Jesus não está longe, Jesus está aqui, Jesus está não apenas nas páginas da Bíblia e não apenas na casa de Pedro, Jesus está aqui, Jesus está aí, na sua casa, nesse momento. Jesus está com você, através do Espírito Santo. Ao levar as suas angústias para Jesus, seja honesto, fale com Ele, mas talvez, e apenas talvez, aquilo que você acha que é o verdadeiro problema, Jesus diria para você: existem questões mais profundas que eu quero tratar. Você está me apresentando algo muito aparente, algo que qualquer homem percebe, mas eu enxergo as intenções do coração. Eu vejo sua história. Eu vejo o que fere a sua alma. Talvez nós estejamos incomodados com aquilo que é fácil de enxergar, mas Jesus é aquele que consegue perceber coisas muito mais profundas. Quem sabe você não tem um relacionamento assim verdadeiro e íntimo com Jesus. Quem sabe você está assistindo esse culto. Alguém te convidou a assistir, e claro, em um país como o nosso, cristianizado, de certa forma evangelizado, e eu falo cristianizado porque eu estou falando do aspecto religioso, onde todo mundo, ou quase todo mundo, tem a percepção da existência de um Deus, já ouviu falar de Jesus, mas eu não estou falando disso. Eu não estou falando da gente ouvir falar de Deus e crer em Deus dentro de um país que tem as suas bases cristãs. Não, eu estou falando de que talvez você pode até crer em Deus, você pode até crer em Jesus Cristo, você pode conhecer a história daquilo que Ele fez, mas não necessariamente isso molda o todo da sua vida. Se esse é você, eu gostaria que você olhasse para aquele homem que só queria andar,
que só queria resolver seus problemas de modo objetivo, mas que Jesus propõe a ele uma caminhada completamente diferente, uma caminhada espiritual, um relacionamento, uma caminhada verdadeira. Talvez você está achando que se algumas áreas da sua vida fossem resolvidas, tudo ficaria bem. De repente, Jesus está querendo mostrar que existem coisas mais profundas do que aquilo que se pode ver, que não é do lado de fora, é na verdade na interioridade do coração. Mas quem sabe você é alguém que, sim, já caminha com Jesus. Você é um discípulo de Jesus, você se relaciona com Ele há meses, há anos, quem sabe há décadas, mas de repente você nesse momento está assim atribulado. Absolutamente possível. Talvez esses momentos não estejam sendo tão fáceis para você. Quem sabe o que ocupa sua mente e coração são preocupações econômicas. Quem sabe você está preocupado com a sua saúde física, com a sua saúde mental, psicológica. E aí você também pode ser tentado a pensar, puxa vida, se apenas isso fosse resolvido, estaria tudo bem. Se essa pandemia acabasse, aí as coisas ficariam bem. Eu acho que não. Até porque afirmar isso implicaria que antes da pandemia a nossa vida não tinha problema. E nós sabemos que isso não é verdade, não é? O problema não é apenas a pandemia. A pandemia é um problema, sem dúvida alguma. Mas quando ela acabar, nós teremos ainda coisas profundas nas mentes e corações. Nossa vida não era perfeita antes, ela não será perfeita depois. Aliás, a chamada de Jesus Cristo para nós não é para uma vida perfeita, é para uma vida abundante. São coisas completamente diferentes. Não é uma sobrevida e também não é uma vida ilusória. É uma vida de verdade, mas é uma vida plena. Então deixa eu te dizer uma coisa, Jesus sabe. Jesus sabe o que passa na interioridade. Ele está ciente das suas angústias, dos seus medos, dos seus conflitos familiares, quem sabe. Ele está ciente dos seus traumas do passado, mas acima de tudo, mais do que aquilo que se pode ver, ele sabe o que eu e o que você precisamos. Basta chegarmos até ele como esse homem que chegou diante de Jesus e foi, de certa forma, espiritualmente desnudado. Esse homem que, quem sabe, sequer imaginou que essa conversa aconteceria. Ele queria só um problema resolvido, muito provavelmente. E Jesus vai mexer em coisas muito mais profundas, coisas internas. De repente, esse momento na sua casa, não é um momento apenas que você tem que orar para acabar logo, embora, sim, oremos para que acabe logo, mas para que você experimente os processos que Deus deseja gerar em você, na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, que Jesus possa trazer a verdadeira cura. Não aquela cura de problemas objetivos que agora são sanados e depois surgem novamente, mas a cura de questões do nosso coração. Quem sabe um terceiro grupo, e esse bem difícil, é o grupo de pessoas que choram o seu luto. Pessoas que já não estão orando por cura, mas pessoas que hoje estão enlutadas e que já perderam pessoas queridas, conhecidos, amigos, familiares. A minha oração e o meu encorajamento para você, de modo muito simples, é que Jesus te vê e Jesus se coloca ao seu lado. Jesus percebe as suas lágrimas. Jesus conhece a sua dor. Porque assim como ele conhecia os corações dos mestres da lei para o juízo, e os corações daqueles amigos, e os corações desse homem paralítico, ele conhece os nossos corações, ele conhece o seu coração. Então nessa história, quem sabe, você pode se identificar com esse paralítico. Esse homem que precisa de cura, essa mulher que precisa de cura. E, de fato, o eixo gravitacional dessa história parece ser esse mesmo. Esse homem paralítico que precisava se encontrar com Jesus. Mas eu quero propor a você aqui, caminhando para o nosso encerramento, algo um pouco diferente. Algum ponto de contato alternativo com esse texto, porque também nessa jornada pastoral, algo que eu vejo e me incomoda profundamente, é que a fé de muitos cristãos, Brasil afora, é uma fé um tanto carente.
é uma fé um tanto infantilizada, é uma fé de carência perpétua, não uma fé de emancipação, ou seja, uma fé que sempre visa receber, mas dificilmente visa se responsabilizar. E isso é tão verdade que cada vez que nós vemos encontros na palavra de Deus, nós naturalmente, muitos de nós, não todos, mas muito de nós, se coloca como aquele personagem que está recebendo. Nós somos sempre o paralítico, nós somos sempre o leproso, nós somos sempre a mulher sedenta diante do poço, mas eu gostaria de sugerir outras duas alternativas para você. Tudo bem, pode ser que nesse momento de vida você se identifique com o paralítico, mas quem sabe? Eu ousaria desafiar você a pensar em se identificar com aqueles outros homens que levaram o paralítico até Jesus. Que tipo de gente é esse? É gente que já ouviu falar de Jesus. É gente que sabe onde é que está a solução, mas é gente que, acima de tudo, se coloca intencionalmente nesse momento como um amigo que leva outros amigos para diante de Jesus. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te falar uma coisa. Nós temos uma oportunidade incrível nesse momento de dificuldade que temos passado para levar outros amigos para mais perto de Jesus. Ou, um outro ponto de contato com esse texto, não apenas o paralítico ou os amigos de Jesus, quem sabe você pode se identificar com alguém cujo nome sequer aparece na história, mas é crucial. O dono da casa. Pedro. Aquele que conhecia Jesus. Aquele que andava com Jesus. Aquele que convida Jesus para a sua casa. Você pode e deve ser alguém que convida Jesus para a sua casa e que, ao permitir que Jesus habite a sua casa e se sinta confortável na sua casa, fazendo da sua casa a casa também dele, você pode ver o seu lar se transformando em ambiente de cura. Ou seja, independente de com quem você se identifique nessa história, se com o paralítico, se com os amigos, ou se com o Pedro, eu gostaria de dizer para você, a partir do versículo 12, que o alvo final dessa história é o mesmo. Porque o texto termina dizendo: ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. E estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. O que essa história nos mostra? Que através do que Jesus faz nessa casa, uma multidão inteira é impactada. A cura que Jesus realiza aqui não é apenas algo que afeta o paralítico na sua dimensão física e, sobretudo, espiritual. A cura que Jesus quer realizar na minha casa e na sua casa não abençoa apenas a nós mesmos. Tal como essa multidão que declara nunca ter visto nada igual. Eu creio que mais do que nunca, a nossa sociedade, ela clama por referenciais. Ela clama por olhar lares, não lares desfeitos apenas, mas ela clama por ver referenciais de pais, referenciais de mães, de marido, de esposa, de filhos, de amigos, gente do jeito de Jesus, gente que foi curada por Jesus porque teve um encontro real com Jesus, gente que não pensa apenas em si mesmo, gente que abre a casa, gente que faz da sua casa morada de Jesus Cristo. Então, diante dessa sociedade carente de referenciais, em nome de Jesus, não despreze o que Deus quer fazer na sua casa, nesse momento que você tem vivido. Não despreze as curas que Ele quer realizar no seu coração, na sua mente, na sua família, na restauração dos relacionamentos, com Ele inclusive. Porque o que Ele quer fazer aí na sua vida pode ser não apenas para você, mas o que Ele quer fazer na sua vida pode ser bênção na vida de muitas outras pessoas. Vamos orar. Que Deus te abençoe.